Desculpa demorar em retomar as aulas, é que eu estava com um probleminha de garganta. Mas estamos quase 100%. E vamos direto ao assunto, para vocês não perderem tempo de estudo de vocês. E o assunto de hoje é Pantanal. A gente está falando do menor bioma brasileiro, pelo menos no que diz respeito à sua porção brasileira, porque, como outros biomas, o Pantanal ele se estende a outros países da América Latina, mais especificamente Bolívia e o Paraguai. A porção brasileira do Pantanal fica situada entre o Mato Grosso e o Mato Grosso do Sul. Tem mais ou menos 150 mil quilômetros quadrados e corresponde a 1,76% aproximadamente do território nacional. É o nosso menor bioma. Estou meio atrapalhado hoje. Estamos retomando as aulas e eu estou meio perdido aqui na configuração. O Pantanal, ele abriga cerca de 3 milhões de habitantes. Desculpa, gente. E aí, a gente já começa a chamar a atenção para um fato. Sua população reduzida, em grande parte, não está apenas ligado ao fato de ser, uma região interiorana, uma região que foi colonizada mais tardiamente, como a maior parte das áreas interiores do Brasil. Você tem uma área que está sujeita a processos de alagamento sazonais. Então, daí você já começa. A não ser que você esteja pensando em criar a Veneza brasileira, a ocupação urbana das planícies pantaneiras é inviável, ou pelo menos muito pouco recomendável. Por outro lado, a atividade econômica no local não deixa de existir, porque onde tem gente, existe gente tentando ganhar dinheiro, tentando ganhar a vida. E qual a grande atividade econômica praticada no Pantanal? Qual é a atividade econômica que você consegue levar com você? Sim, porque você tem que trabalhar em alguma coisa que você possa levar com você nos regimes de cheia e seca, algo que possa lhe acompanhar nesses fluxos de ir e vir. E a pecuária se encaixou perfeitamente. O rebanho bovino do Pantanal é um rebanho bastante significativo. Em alguns lugares eu achei números em torno de 3 milhões, ou seja, você tem um boi por pessoa, ou seja, a gente tem uma atividade pecuária bastante vigorosa lá. E isso, como eu acabei de dizer, é compatível com esses fluxos, porque você consegue migrar esses animais ao longo das cheias e secas. Então, quando você tem a enchente, eles são levados, ou eram tradicionalmente, levados para as áreas mais altas, para pastagem, e quando as águas recuavam, eles desciam. Outro aspecto também que é bastante interessante para esse tipo de atividade econômica é o fato de que boa parte do Pantanal é coberto por gramíneas. É coberto por espécies herbáceas como um todo, mas isso faz com que você tenha pastagens naturais que foram utilizadas durante décadas, durante séculos provavelmente, pelas pessoas que praticam esse tipo de atividade, pelos pecuaristas da região. E o clima do Pantanal? Vocês vão achar 2 informações, vocês vão achar ou tropical continental ou um clima de savana ou tropical com estação seca. É porque a gente tem classificações diferentes do clima. Você tem vários climatologistas que criaram classificações para os climas, então você pode achar essas 2 fontes aqui. A mais utilizada, gente, vou até testar aqui para ver se a canetinha funciona. Vamos lá. A mais utilizada na literatura é essa aqui, ó, a classificação de Köppen. É o mais comum de ser encontrado em artigos científicos. E você vai ter o quê? Um clima tropical com estação seca ou clima de savana, que é essa classificação AW aqui. Qual é a principal característica dela? A principal característica dela é verão chuvoso, inverno seco. É a mesma característica do cerrado. Vamos lembrar, o cerrado, como a gente falou lá na aula do cerrado, é uma savana brasileira, mas tem o mesmo clima, mesmas características, em termos de fitofisionomia, e você tem a mesma característica climática. Eu acho que eu até fui redundante, mas tudo bem. E outra característica interessante em termos climáticos aqui, não só climáticos como hidrológicos, é a maior planície de inundação contínua do planeta Terra. Você tem várias áreas que são sujeitas a inundações sazonais, mas o Pantanal é a maior planície de inundação contínua. E com relação aos solos do Pantanal, a primeira coisa que a gente tem que pensar é o seguinte: você tem um solo que está constantemente exposto a situações de inundação e baixa. O que é que acontece com solos que passam por muita lavagem? Eles vão empobrecer. A água é um solvente universal. Vamos lembrar lá da escola. A água, como solvente universal, ela tem uma alta capacidade de solubilizar os nutrientes, tanto a parte orgânica como a parte mineral. O solo sendo constantemente lavado, esses minerais, esses compostos sendo dissolvidos ali na água, diluídos ali na água,
Quando a água vai embora, leva eles, o solo fica empobrecido. Então, é um solo empobrecido, via de regra, e que tem um pH ácido, ou seja, um pH baixo. Lembrando, pH alto é básico, pH baixo é ácido, pH 7 é neutro. Então, você vai ter um pH ácido, e quando a gente fala de solos ácidos, a gente vai lembrar de quem? Cerrado. Uma característica curiosa do Pantanal é que ele fica ali meio que numa transição entre a floresta amazônica e o cerrado. Ele não é um ecótono, ele não é uma área de transição propriamente dita, mas ele fica no espaço de transição entre esses dois outros biomas. Então você vai encontrar manchas de cerrado dentro do Pantanal, você vai achar manchas de floresta dentro do Pantanal, mesmo ele tendo suas características próprias. E quando a gente fala de solo de cerrado, a gente fala de solos ácidos. E qual a característica em termos de granulometria, ou seja, de textura desse solo? Solos areno-argilosos. São solos, na sua maioria, hidromórficos. Vocês podem ver aqui, ó, uma característica interessante aqui do mapa de solos. A dominância de solos hidromórficos, todo esse miolo aqui é dominado por solos hidromórficos. O único que não é essa parte preta aqui, que fica mais nas bordas, que aí não são solos hidromórficos. Mas a grande maioria da planície de inundação do Pantanal é de solos hidromórficos. E o que é um solo hidromórfico? É um solo que gosta de água, ele se apega à água, ele acumula, ele satura, ele enche, ele inunda. O que a gente precisa lembrar é, você tem um solo no Pantanal que favorece esses processos de inundação. Logo, são solos hidromórficos, em sua maioria. Ah, mas às vezes você pode pegar uma questão de exceção. Via de regra, solos hidromórficos, solos areno-argilosos e solos com pH ácido em alguns locais, tá? Não vamos dizer que é a maioria dos locais, em alguns locais, porque como eu disse, assim como você vai ter manchas de cerrado, você vai ter manchas de acidez. O, o bioma, ele não é algo homogêneo, tá? Quando a gente falou de bioma, a gente falou o quê? Um ambiente com características, né, que permitem a você agrupar ali aquelas vegetações, aquela fauna, tudo aquilo ali, mas não quer dizer que é homogêneo. Vamos lembrar da Mata Atlântica, que tem 1001 tipos de fitofisionomia. Falei da lixiviação também e com relação à sua fertilidade. Porque se ele é tão infértil, por que é que ele tem tanta vegetação, é tão abundante, é tão biodiverso? Porque você vai ter surtos de fertilidade em algumas áreas, além de ter áreas férteis permanentemente. Como assim surtos de fertilidade? Você teve a cheia, parte da vegetação morre. Quando as águas baixam, aquele material orgânico ali tem que se depositar em algum lugar. O que é que vai acontecer? Vão se formar ilhas de lodo orgânico sobre esse solo, que vão criar pontos de fertilidade. Fora que, quando a água vier, ele vai trazer sedimentos de outros lugares, muitas vezes trazem sedimentos com novos compostos, porque eu vou explicar na parte de hidrografia, mas a planície pantaneira ela é inundada pela chuva que vem das partes altas, principalmente pelas águas que vêm das partes altas. Então, quando elas drenam, elas vão trazer também novos sedimentos que vão se depositar ali e parte desse sedimento vai vir trazendo, carregando matéria orgânica. Ele fica situado na bacia hidrográfica do Alto Paraguai, não é toda a bacia, mas fica situado nela. E aí você vai ter uma série de nascentes aqui nas áreas de planalto que vão drenar para as áreas mais baixas. Uma coisa interessante sobre esse processo, você vai ter o Pantanal agindo como um amortecedor de processos de inundação. Como assim? Qualquer brejo que acontece ao longo de corpos hídricos, aqui eu não estou falando daquele brejo que é tipo uma lagoa, que é uma área isolada que embreja. Não. Você tem um rio que vem descendo e de repente ele entra num brejo. Ele vai servir como um regulador de vazão desse rio. Inevitavelmente, em algum momento, ele vai agir como um regulador de vazão. Como assim? Você tem uma chuva na cabeceira do rio monstruosa, desce aquela enchente, a enxurrada, né? O flash flood, a tromba d'água. Ela vem descendo, violenta. Chegou no brejo, ele vai se espalhar, porque o rio perde a calha e você tem uma tendência de espalhamento, fora que você vai ter muita vegetação. A vegetação, o espraiamento, tudo isso vai dar uma freada. Não é que vai parar, mas vai dar uma freada na velocidade da água. E ela vai sair do outro lado do brejo, que, claro, vai depender do tamanho do brejo também, mas ela vai sair do outro lado já com uma velocidade, né, uma vazão mais regularizada. A planície pantaneira também vai ter esse papel. Muito dessa água aqui, por exemplo, poderia favorecer inundação em áreas a jusante do Pantanal e acaba que eles previnem esses riscos de inundação, que o Pantanal acaba agindo nessa prevenção. Porque como ele ocupa toda essa planície gigantesca,
ele não vem tipo uma enxurradona monstro, ele vai ficar ali alagado, vai ter aquele período de inundação. E outra coisa também, cessou as chuvas, essa água vai drenar lentamente, ela não desce de uma hora, você não dá descarga na água do brejo e ele vai embora, do Pantanal. Não, ele vai ali lentamente descendo. Então quem está jusante disso aí, vai ter uma regularidade maior dos cursos d'água, porque essa reserva que ficou ali a nível de superfície mesmo, vai continuar suprindo, vai continuar seguindo seu curso natural. Eu não lembro se eu falei disso em outra aula, mas caso eu tenha falado, vamos lembrar, se eu não falei, vai a informação agora. Eu falei agora de montante e jusante. Quando a gente fala em termos de corpo hídrico, você tem uma determinada posição do corpo hídrico. Tudo que está dessa posição em direção à nascente está a montante. Tudo que está daquela posição em direção à foz, ou seja, continuando o curso d'água, está a jusante. Depois eu posso até fazer um slidezinho específico só para esclarecer esse ponto, mas é um ponto interessante porque em questões de provas vocês podem ver alguma coisa desse tipo. Por exemplo, um ponto de lançamento de esgoto a montante do ponto de captação. Quer dizer que está antes do ponto de captação, ou seja, a água vai levar para o ponto de captação. Ah, não, está jusante, ou seja, ele está depois do ponto de captação. Então, ele não tem como retornar. Então, é interessante a gente ter esse termo em mente, porque em outros termos de hidrografia a gente pode acabar utilizando essa informação. Voltando, não queria sair do tema, mas eu acho esse ponto importante, esse conhecimento importante. E quando a gente fala do Pantanal, a gente tem que falar de água, né? O Pantanal tem uma outra característica, essa foi a primeira vez que eu ouvi falar, foi quando eu comecei a me preparar para o concurso de ICMBio, que ele é dividido em sub-regiões. Tem 10 regiões pantaneiras. Nunca vi ser cobrado isso em prova, em avaliações, mas é interessante que vocês saibam que, assim, ele é dividido em sub-regiões e cada uma dessas regiões vai ter características específicas, tanto de vegetação, como de solo, como de relevo. Então você vai ter dinâmicas diferentes em cada um desses pantanais. Agora falando dos aspectos adaptativos do Pantanal, vamos lá. Você tem um bioma que está sujeito a um ciclo único de formação de planícies inundáveis, a maior planície inundável da Terra. O que é que você espera dessa biota? Você espera que ela se adapte. Você não pode ter aí a mesma vegetação que está lá na Caatinga. Então, você vai ter uma vegetação adaptada a esse ambiente. Você vai ter ilhas de florestas formadas, além de ter algumas áreas de floresta, mas você vai ter ilhas de florestas formadas em meio à planície inundável, que vão formar capões, que vai proporcionar uma maior diversidade de hábitats. Porque quem vive na planície não é a mesma espécie que vive na floresta, que não é a mesma espécie que vai viver ali no capim quando está encharcado. Quanto maior a diversidade de hábitats, maior a biodiversidade que você vai ter. Então, ao você ter essa variabilidade de ambientes, você propicia o aumento da biodiversidade, o aumento da riqueza de espécies. Você vai ter uma vegetação composta por gramíneas adaptadas à inundação. Porque, novamente, você tem que ter adaptações específicas de raiz, de folhas, enfim, você tem que ter um organismo que esteja preparado para enfrentar esse período que vai ficar submerso. Você tem uma parte da vegetação, inclusive, que morre nesse processo, porque, vamos lá, você tem uma área que não tem ocupação de uma determinada espécie. Essa área secou, aí ela não está ocupada. Vai ser colonizada por todas as espécies. Vai vir inundação, vai ocorrer um processo de seleção natural ali. As que não são adaptadas vão morrer. Vão formar aquele biolodo que eu falei, vão se depositar em outros lugares, vão fertilizar, etc. Quando descer, vai ser recolonizado, você vai ter todo um processo novo. Mas algumas dessas espécies vão se adaptar, vão ser selecionadas com o tempo por adaptação, outras vão ficar colonizando e extinguindo ao longo do processo, ao longo do tempo. Você vai ter uma diversidade relativamente alta de vida aquática. Você vai ter também, como eu falei, alta diversidade de ecossistemas. Biodiversidade. Falei dos animais, qual é o termo de biodiversidade? Vamos lá. 263 espécies de peixes, uma quantidade de espécies bastante razoável. Isso aqui a gente está falando do que é identificado até hoje, tá, gente? A gente tem uma biodiversidade potencial não identificada ainda no Brasil significativa. 41 espécies de anfíbios, 113 espécies de répteis. Me admirou a quantidade de répteis, inclusive. 463 espécies de aves, 132 espécies de mamíferos e cerca de 2.000 espécies de plantas. O que a gente tem catalogado até aqui. E o que mais chama a atenção no Pantanal? Você falou de Pantanal, todo mundo pensa logo em quê? Jacaré. O Pantanal tem uma população gigantesca de jacarés. São 3 milhões de indivíduos do jacaré do Pantanal, que é uma espécie que ocorre lá.
Tem o jacaré do Pantanal, o jacaré anão, tem o jacaré do Papo Amarelo, mas só do jacaré do Pantanal a gente está falando de 3 milhões de habitantes. Tem um jacaré por pessoa no Pantanal. Tem um jacaré por pessoa e uma pessoa por boi. Então, o negócio lá está bem equilibrado, né? A gente vê uma demografia bem distribuída. E quais são as principais ameaças? As principais ameaças ao Pantanal são, número um, desmatamento. Desmatamento vai aparecer em todos os biomas. Porque, novamente, desmatamento não é um fim. Exceto na Amazônia, a Amazônia principalmente. A Caatinga também está acontecendo. Você tem a extração de madeira para o uso da madeira como um bem. No caso da Amazônia é muito para o recurso madeireiro de qualidade. No caso da Caatinga tem muita exploração da Caatinga para finalidades energéticas. O uso da lenha, padarias, etc. Fornos, enfim. No Pantanal, o desmatamento é um meio para um fim. E qual é esse fim? Substituir a vegetação original pela agricultura. Por quê? Aí vem a outra ameaça: mudanças climáticas. Nós temos um problema de mudanças climáticas. Você goste, você não goste, você concorde, você não concorde. Todos os estudos apontam para isso. Vai acontecer amanhã? Vai acontecer conforme os modelos? Ninguém sabe. Mas tem vários sinais, inclusive sinais fortes em alguns ambientes, indícios, melhor dizendo, fortes em alguns ambientes, de um processo de transformação no clima. E uma das coisas que vem acontecendo é a redução das chuvas do Pantanal. E com isso a redução das planícies inundáveis. De acordo com o relatório do MAP Biomas, que é uma iniciativa de inúmeras entidades que mapeia os biomas e ecossistemas brasileiros, imagens de satélite, altíssima qualidade, coisa de ponta, tá? Relatório do MAP Biomas, uma redução de cerca de 61% das áreas inundáveis do Pantanal entre 85 e 2023. Ou seja, a gente está falando de uma área que vem mudando drasticamente. O que é que acontece? Essa área ela não era ocupada com agricultura e sim com pecuária, porque, como eu falei lá no começo, você não pode levar sua plantação com você quando começa a chover. Mas quando essa área começa a secar, obviamente todo mundo já abriu o olho. Se você consegue corrigir o solo do cerrado, que é um solo terrível para se trabalhar em termos de acidez e minérios exóticos, você consegue corrigir o solo de praticamente qualquer lugar. O pessoal planta no deserto em Israel. Então, plantar no Pantanal não é nenhum desafio. Então, todo mundo abriu o olho, começou o processo de desmatamento. Começou-se a intensificar a pecuária, começou-se a abrir lavouras, né, novas na região do Pantanal, coisa que não tinha tanta questão agrícola, era mais pecuária. E isso vem levando a uma substituição da cobertura nativa por atividade econômica. Ou seja, estamos perdendo a área do bioma. Vamos considerar o seguinte: se você perde a área do bioma, você impacta em ciclo da água, recarga de aquífero, que, como consequência, né, dentro do ciclo da água, da recarga do aquífero. Você pode afetar, lembra que eu falei na parte de hidrologia, que o Pantanal age como uma área de amortecimento para enchentes, então áreas que nunca encheram, futuramente podem começar a ocorrer eventos de grandes cheias, porque o grande retentor de água que você tinha lá em cima vai começando a se perder. Lavouras não têm a mesma capacidade de retenção de água que a vegetação nativa ali, que estava presente naquele solo. E o que é que a gente vem fazendo com relação a isso? Temos 4,68% do bioma protegido, muito pouco, na minha opinião. Considerando que é o menor bioma brasileiro, principalmente, poderia ser algo mais significativo. São 29 unidades de conservação, 6 de proteção integral, ou seja, apenas 6 mais restritivas, e 23 de uso sustentável. O uso sustentável, inclusive no Pantanal, ele faz sentido, porque você tem uma prática de atividade econômica que por décadas conseguiu se manter em um certo nível de equilíbrio com o bioma, né. A pecuária, ela é praticada, é uma atividade muito tradicional, e ela foi mantida num certo nível de homeostase ali, um certo nível de equilíbrio. Mas a gente tem que ver até que nível isso vai conseguir ser mantido no futuro. A respeito do Pantanal, era isso que eu tinha para trazer para vocês aqui hoje. Espero que vocês tenham gostado da aula. Desculpa a descontração, é porque é Natal, a garganta não está muito legal, a gente precisa descontrair um pouquinho. Espero que não tenha tirado a concentração de vocês. Espero que tenham gostado da aula. Desejo a todos vocês sucesso na jornada de vocês, um feliz Natal e nos vemos na próxima aula. Até a próxima.